Boa noite a todos. É sempre uma alegria e uma honra para nós estarmos aqui na SODEC. E nosso amigo Amin sempre tem palavras tão generosas para conosco, né? É tão bom estar no meio de amigos. Agradecer a nossa irmã Jane, que sempre faz o agendamento, nos manda as mensagens de lembrança, né? Nossa irmã Karen. E é tão bom estarmos no meio de tantas pessoas do bem, né? Um ambiente maravilhoso como este. O tema do nosso estudo de hoje tem o título Jesus na casa de Zaqueu. Uma visita que Jesus fez a esse homem Zaqueu. É uma passagem relativamente bem conhecida no Evangelho, mas talvez pouco compreendida do ponto de vista espiritual. Antes de recordarmos a passagem do Evangelho, vamos recordar alguns conceitos que estão ligados à pessoa do Zaqueu. O Zaqueu era um publicano, né? O que eram os publicanos naquela época de Jesus? Eram os cobradores de impostos, né? Então, como nós sabemos, a Palestina, na época de Jesus, estava sob o domínio do Império Romano, né? Então, o Império Romano, um povo de outras terras, dominavam ali a Palestina e eles cobravam impostos daquele povo, o povo judeu, o povo hebreu. Mas a estratégia não era colocar um romano numa banca recebendo imposto. Eles elegiam entre os judeus um representante que ele conhecia as atividades dos seus compatriotas, né? Quanto ele estava produzindo de peixe, quanto que ele vendeu de ovelhas, então ele saberia quanto cobrar. Então, os cobradores de impostos, os publicanos, eles não tinham a simpatia da população da cidade. Pelo contrário, né? Eles eram detestados e eram, de uma maneira geral, chamados de ladrões. Mas não é o caso específico do Zaqueu. Qualquer um que fosse publicano, por quê? Porque normalmente o publicano, uma das melhores casas da cidade, era dos publicanos. O pessoal, eles recebem os impostos aqui, e aí na hora de entregar para o Império Romano, já separa um pouco, né? É uma hipótese que talvez seja verdade para alguns, mas certamente não é para todos. Então, os publicanos, aqueles que não conheciam a pessoa, só de saber que ele era um publicano, era uma pessoa detestada. Ninguém gostava dos publicanos. E o Zaqueu vivia numa cidade chamada Jericó. Essa cidade é muito interessante, que é a cidade mais antiga da Terra que ainda existe. 11 mil anos essa cidade tem e ainda existe até hoje. Então ele vivia em Jericó, uma cidade satélite de Jerusalém, mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém, né? Como se fosse Sobradinho para cá, alguma coisa assim. Então, todos os anos, Jesus fazia essa viagem lá da Galileia, do norte da Palestina, para Jerusalém, para participarem da festa mais importante da tradição judaica, que é a festa da Páscoa, né? Só que essa passagem que Jesus vai fazer, e vai chegar lá em Jericó, antes de chegar em Jerusalém, é aquela, já passaram-se os 3 anos. Então Jesus já tinha realizado todos os seus milagres conhecidos, as suas curas maravilhosas, transformado a vida de muitas pessoas, e eles saem do norte da Palestina, de Cafarnaum, e fazem uma viagem de aproximadamente 180 quilômetros até Jerusalém. E a última cidade, antes de chegar em Jerusalém, era Jericó. Então, cada cidade que eles iam passando, eles interagiam, Jesus atendia as pessoas da cidade e pernoitava lá nessa cidade. Depois seguia a viagem no outro dia. Como nós sabemos, Jesus, ele chegou em Jerusalém com os apóstolos e entrou, né, naquela cena, ele sentado sobre um jumentinho, né, e foi recebido com hinos e hosanas, em um domingo, né, que ficou conhecido na tradição católica como o domingo de Ramos. Exatamente. Então Jesus entrou no domingo, fica domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira tem a última ceia, quinta-feira à noite ele é preso, sexta-feira é crucificado e ressuscita no domingo. Então, antes de chegar em Jerusalém, portanto, sábado ou sexta-feira, que eles vão passar em Jericó. Então, estamos a exatamente uma semana de Jesus ser crucificado. Então, esse contexto para a gente visualizar a importância
Tudo que ocorre nessa última semana tem uma importância muito grande, que são os últimos ensinamentos de Jesus. É um momento de despedida, né? Então, dito isso, vamos recordar o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E nós convidamos a todos para usarmos a nossa capacidade da imaginação para visualizar as cenas que nós vamos recordar. Então, relata Lucas, o evangelista, que há 2000 anos, o nosso Mestre Jesus convidou os apóstolos para essa viagem a Jerusalém, para participarem da Páscoa. E ao chegarem na cidade de Jericó, nas cercanias de Jerusalém, a cidade se agitou, porque Jesus já era muito conhecido. E ali havia um homem publicano chamado Zaqueu, que era de estatura baixa. E ele desejava conhecer Jesus, desejava ver Jesus. E quando Jesus entra em Jericó, toda a cidade fica ali ao redor dele, aquele agito, ele não consegue ver. Então ele sobe em uma árvore, um sicômoro. E daquela árvore, então, toda a cidade antiga tem uma rua principal, né? Todo mundo vai passar. Então ele se posicionou e está esperando, está vindo lá o movimento. E ele já identificou Jesus. E quando Jesus vai passando embaixo da árvore, para a surpresa do Zaqueu, Jesus para embaixo da árvore, olha para cima e fala: Zaqueu, chamou ele pelo nome. Eles não se conheciam ainda, né? Zaqueu, desce daí, pois hoje eu vou pernoitar na tua casa. E o Zaqueu desceu da árvore, radiante, feliz, e foi à frente junto com Jesus até a casa dele e fez ali uma recepção para Jesus, mandou preparar uma refeição, preparou a acomodação para eles e tudo, né? E no decorrer dessa visita, num certo momento, o Zaqueu pede a palavra, fica em pé diante de Jesus, fala: Senhor, eu estou tão honrado, eu estou tão feliz com a tua presença aqui, que eu tomei uma decisão. Hoje ou amanhã, eu vou vender a metade dos meus bens e doar aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir essa pessoa em 4 vezes. E Jesus diz a ele, né? Bem-aventurado és tu, Zaqueu, pois hoje a salvação visitou esta casa. E assim termina a narrativa de Lucas, né? Então vamos analisar alguns detalhes dessa narrativa, né? Primeiro, o fato do Zaqueu, que a vida dele era dedicada a cobrar impostos, mexer com dinheiro, né? Que tinha uma imagem de uma pessoa extremamente materialista, mas Lucas relata que ele tinha desejo de conhecer Jesus. Onde já está dando um sinal que a vida do Zaqueu não era tão materialista como poderia parecer. Porque ele teria esse desejo, essa vontade de conhecer Jesus. E depois, o fato dele subir numa árvore diante de toda a população de Jericó, né, que ele era conhecido, ele estava se expondo, né, talvez ao ridículo, olha lá, subir em cima de uma árvore. Ele não teve vergonha, ele queria tanto conhecer Jesus que ele subiu essa árvore. Quando Jesus para embaixo da árvore e diz, chama ele pelo nome, né? Por que Jesus identifica o nome dele? O motivo é muito simples. Jesus conhece a cada um de nós pelo nome. Todos nós estamos aqui nesse salão, toda a população da Terra. Jesus conhece a todos nós pelo nome, conhece as nossas fraquezas e nossas forças adormecidas, nossas capacidades, nossas virtudes, nossos medos, e conhece profundamente a cada um de nós. Jesus não é um ser distante, ele conhece a cada um de nós. E quando Jesus diz aí, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou pernoitar na sua casa. Como será que a população reagiu ali, né? Imagina, não é possível, deve estar havendo algum engano, será que Jesus não sabe quem que é esse homem? E os próprios apóstolos se sentiram contrariados. Mas, Senhor, esse homem é um publicano, é um cobrador de impostos, é um pecador. Estava sendo julgado pelo cargo dele. Né?
Jesus não falava nada, aquela serenidade. Ele queria ensinar alguma coisa muito especial, muito importante. E a grande questão é que Jesus, que sempre pregou a simplicidade, a humildade, um dia antes de chegar em Jerusalém, em Jericó, ele resolve ficar na casa de um dos homens mais ricos da cidade. Por quê? É isso que nós vamos analisar hoje. Que mensagem tão impactante é essa que Jesus quis passar para nós, e que é importante para nós espíritas refletirmos sobre isso. Então, para buscarmos a resposta a essa indagação, nós vamos recorrer ao próprio Evangelho. No capítulo anterior, isso que nós relatamos está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. No capítulo 18, nós vamos encontrar o motivo por que Jesus resolveu fazer isso. E além disso, nós vamos trazer informações novas, que não estão escritas no Evangelho aqui da Terra, estão escritas no Evangelho do mundo espiritual, que foram transmitidas pelo Espírito Humberto de Campos e recebidas pela mediunidade abençoada do Chico Xavier, no livro A Boa Nova. Ali tem informações excelentes sobre o Zaqueu. Se não fosse o Chico Xavier, essa mediunidade, nós não teríamos como compreender a importância desse homem no Evangelho, que parece obscurecida pela função dele de ser um publicano. Então vamos analisar o que aconteceu antes de Jesus chegar em Jericó, logo antes. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. O Evangelho não identifica qual a cidade, mas é uma cidade vizinha ali de Jericó. Quando Jesus entrou nessa cidade, de novo um homem rico. Nós estamos falando de homem rico materialmente, né? Um homem muito rico na cidade se aproximou de Jesus e falou assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Para herdar a vida eterna no sentido de o que devo fazer para conquistar o reino dos céus, na nossa linguagem de hoje, para ir para o céu, né? E Jesus começa advertindo ele: não me chameis de bom. Bom é só Deus, meu Pai. E falou para aquele homem: olha, você quer herdar a vida eterna? Faça o que está prescrito pela lei de Moisés. E o próprio Jesus cita: olha, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não usar em vão o nome de Deus, não cobiçar as coisas alheias. Aí o homem ficou radiante. Se é isso, tipo assim, já estou garantido. Ele falou: bom, se é isso, Senhor, eu tenho colocado isso em prática desde a minha mocidade. E ficou todo empolgado, parecendo que já estava com o passaporte garantido, né, para o céu. Né? Então que Jesus falou para ele assim: porém, falta uma coisa. Quando um espírito puro como Jesus fala que falta alguma coisa, a pessoa tem que sentar para ouvir. E certamente é uma coisa muito impactante, muito relevante. Aí o homem ficou esperando: o que é que falta? Aí Jesus diz a ele: vai, vende todas as tuas coisas, distribui aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue. E relata Lucas que esse homem baixou a cabeça e saiu triste. Ele era um homem muito rico materialmente. E Jesus, então, diz aos apóstolos: é muito difícil um rico entrar nos reinos dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vejam que isso aconteceu no dia anterior de Jesus chegar em Jericó. Olha que coisa incrível, né? Um rico ali e outro rico lá. Vamos analisar o que quis Jesus dizer para aquele homem. Quando o homem pergunta: Senhor, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: olha, faça o que está prescrito no Evangelho, que são os 10 mandamentos. Só lembrando que os 10 mandamentos, 8 dos 10 mandamentos, está na linguagem imperativa negativa, ou seja, começa com a palavra não. Não roube, não mate, não cobice, não furte, não faça isso, não mates, né? Ou seja, a grande mensagem dos 10 mandamentos é: não façam o mal. Então, na época de Moisés, aqueles que não estavam fazendo mal para ninguém
estava bem espiritualmente, está obedecendo os 10 mandamentos. Então, quando veio Jesus à Terra, a situação mudou. Jesus veio dizer para aquele homem e para todos nós, estava dizendo assim: meu irmão, não basta não fazer o mal. Já não é mais o suficiente. Isso foi na época lá de Moisés, 1200 anos atrás. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. É isso que Jesus quis dizer. Ele não estava condenando a riqueza. Se nós lermos essa passagem de Lucas ao pé da letra, a gente vai interpretar, está vendo? Jesus condena a riqueza. Jesus está dizendo que os ricos vão todos sofrer no mundo espiritual. Jamais o Cristo diria isso. Por isso que o Evangelho não pode ser estudado ao pé da letra. Por isso que, graças a Deus, o Espiritismo veio trazer o espírito da letra, nos fazer entender o que Jesus estava querendo dizer. Não basta, meu irmão, não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Então, quando Jesus falou para ele, olha, ainda falta uma coisa, o que Jesus estava querendo dizer? O que estava faltando para aquele homem? Quem me ajuda aí? Uma palavra só. Isso, já falaram a primeira palavra aí. Caridade. Meu irmão, você está ótimo, você não está fazendo mal para ninguém, mas falta uma coisa. A caridade. Você não está fazendo bem para ninguém. Ou seja, Jesus, que conhece a cada um de nós, prontamente identificou que aquele homem era rico e que ele era extremamente apegado aos bens materiais. Aqueles bens materiais eram utilizados exclusivamente para o seu próprio benefício e da sua família e nada mais. Ele não conseguia enxergar a dor do próximo. Ele não conseguia se sensibilizar com a necessidade do próximo. Então Jesus, para colocá-lo diante de um espelho, para que ele se enxergasse o quanto ele estava apegado ao bem material, ao invés de falar para ele, falta fazer a caridade, talvez ele não fosse entender com tanta clareza. Jesus fala, vende todos os seus bens. Fala, é impossível, porque não era ele que possuía os bens, ele era possuído pelos bens materiais. Então, nessa passagem, Jesus transmitiu que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E ele fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. O camelo não é um animal camelo como nós conhecemos, é um fio feito com o pelo do camelo, é um fio grosso, né, que dá trabalho para tentar passar no buraco de uma agulha. Ou uma corda que tem muitos fios fininhos. Né? Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Né? Qual é o desafio para uma pessoa que encarna com muita riqueza entrar no reino dos céus? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ali os espíritos superiores trazem a seguinte orientação: olha, a riqueza é uma prova muito difícil. A pobreza também é uma prova muito difícil. Tanto a riqueza como a pobreza. Porém, eles esclarecem, entre as duas, entre a riqueza e a pobreza, a mais difícil é qual? A riqueza. Riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza. Por quê? Qual é o risco que uma pessoa que encarna numa vida, num contexto social em que ele detém riquezas materiais? Ele pode fracassar em quê? Me ajudem aí, quais palavras? Nós já falamos do apego, né? O que mais? O egoísmo, né? O egoísmo, todo ser humano, todos nós temos, em graus variáveis. Nós temos um pouquinho. Se nenhum de nós tivesse nada de egoísmo, a gente não teria nem encarnado aqui. Então a gente tem. O problema do egoísmo é o egoísmo exagerado, que era o caso desse homem. O egoísmo, o apego, o que mais? O orgulho. Como a pessoa tem muito mais do que todas as outras pessoas, ele começa a se sentir superior a todas as outras pessoas. Eu sou mais, se eu sou mais, eu olho para os outros são menos. Esse é o orgulho. É um sentimento, uma ilusão de que a pessoa é mais do que ela realmente é. E o Evangelho segundo o Espiritismo aponta exatamente isso que vocês falaram e acrescenta mais algum. A possibilidade da pessoa cair nos prazeres sensuais,
Esses sensuais é no sentido dos sentidos, de querer só desfrutar os sentidos da alimentação, da bebida, dos prazeres físicos. É por isso que é difícil mesmo. A experiência da encarnação de um rico é difícil. E qual é o grande risco da encarnação da pobreza? Me ajudem aí. Hein? A revolta. Exatamente. O grande risco da pessoa encarnar na pobreza ela é cair na faixa da revolta. Poxa, não é possível. Deus é injusto. Olha aquelas pessoas lá, tudo fácil para eles, para mim é tudo difícil. Se revolta contra a vida. E quando a gente se revolta contra a vida, em última instância, nós estamos revoltando contra quem? Contra Deus. A pessoa cai espiritualmente. Por isso que não devemos nos iludir. Muitas vezes, a riqueza material, no nosso meio social, a pessoa é admirada, fala, nossa, essa é uma pessoa de sucesso, olha que maravilha, olha que casa maravilhosa, que carro maravilhoso, tudo dele é fantástico, mas espiritualmente ninguém sabe. Pode ser que esteja fracassando espiritualmente, mas pode ser que esteja sendo bem-sucedido. Vejam que isso aconteceu logo antes de Jesus chegar em Jericó. Então, para os apóstolos, Jesus detectou que os apóstolos ficaram com a mensagem equivocada. Falar, Jesus, está vendo? Ele confirmou. Negócio de rico, pessoa rica já está condenada, né? Aí Jesus, percebendo o psiquismo dos apóstolos, né, que de fato Jesus viveu numa simplicidade extrema, né? Mas ele jamais condenou a riqueza, e nem os ricos. E nem o Espiritismo faz apologia à pobreza. Então, quando ele chega em Jericó, ele fala, olha, agora não tem muito tempo mais, eu tenho que deixar uma mensagem para os apóstolos e para todos que se tornarão cristãos, para que ninguém jamais esqueça. Então ele decide, em contraposição ao que aconteceu logo antes, escolhe ficar hospedado na casa do Zaqueu. Um homem rico também, igual era o outro. Só que o Zaqueu estava numa condição espiritual diferente do outro. No livro A Boa Nova, no capítulo 23, o espírito Humberto de Campos confirma esse relato que está no Evangelho de Lucas e ele acrescenta ensinamentos. Ele diz assim, quando Jesus estava lá, na casa dele, o Zaqueu pediu a palavra e falou assim, Jesus, permita-me dizer que há muitos anos que eu utilizo a minha riqueza material para dar dignidade às famílias aqui de Jericó. Eu tenho muitos negócios. Eu tenho negócios de rebanhos, de plantações, e as famílias trabalham e têm um sustento digno para suas famílias. E Jesus diz para ele, bem abençoado és tu, Zaqueu. E o Zaqueu continua, Senhor, eu nunca me coloquei acima dos meus servos. Eu nunca me coloquei acima dos meus servos. Eu, assim como eles, eu também trabalho de manhã cedo até o pôr do sol. E Jesus ficando feliz com aqueles relatos. E o Zaqueu chega a dizer, Senhor, eu me empenho tanto para gerar oportunidades para as famílias terem um sustento digno. Tem tantas oportunidades aqui em Jericó que chegam a vir famílias lá da capital, lá de Jerusalém, vêm aqui para o interior para trabalhar aqui. E Jesus fica admirado com isso. Aí vem quando o Zaqueu chama também os filhos dele para apresentar para Jesus, tão encantado que ele estava com a presença de Jesus. E Jesus, e o Zaqueu diz então, né? Senhor, além de tudo isso que eu já venho fazendo, eu vou ainda repartir, em homenagem à sua visita, a metade dos meus bens, distribuir aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir, quantas vezes? 4 vezes. E aí Jesus conta a parábola dos talentos, naquela casa. E olha como Jesus conclui a reunião, encerra a reunião, dizendo para o Zaqueu, em frente aos apóstolos, para eles ouvirem, que durante aquela refeição, o Zaqueu mandou servir uma refeição para todas as pessoas que estavam do lado de fora da casa também. E Jesus disse assim para o Zaqueu, bem-aventurado és tu, Zaqueu, servo bom e fiel.
Olha o título que Jesus deu para Zaqueu. O título dessa lição, A Boa Nova, tem esse título, Servo Bom e Fiel. A primeira vez que eu fui ler o livro Boa Nova, né? O título da lição Servo Bom e Fiel, eu falei, vou tentar descobrir aqui de quem que é. Deve ser o apóstolo Pedro, deve ser Tiago, um dos apóstolos, servo bom e fiel, que nem Jesus aceitou o título de bom para si. Mas ele deu esse título para o Zaqueu, na condição de servo, né? Servo bom e fiel. Então vejam que Jesus faz uma homenagem extraordinária, que Jesus enxerga não o título de publicano, cobrador de impostos, ele enxerga o espírito, o ser, a alma. O Zaqueu, ele falou que ele servia, ele era um servo também, assim como os seus servos, e Jesus disse para ele, muito bem, Zaqueu, porque todos nós somos servos de Deus. Jesus se coloca também como servo de Deus. Então, esse personagem Zaqueu, incompreendido, sem o auxílio das obras espíritas, ficou conhecido como um cobrador de impostos. Ele era de estatura baixa fisicamente, mas de elevada estatura espiritual. Ele era rico materialmente, mas também era rico espiritualmente. Então Jesus deixou essa mensagem inesquecível, né, para os apóstolos, para o povo ali de Jericó, que testemunhou isso, e graças a Deus que o Lucas escreveu para chegar até os nossos dias, e graças a Deus que o Chico Xavier recebeu essa mensagem do Humberto de Campos para nos explicar tudo isso. Para nós não incorrermos nos mesmos equívocos que aquele povo da cidade incorria, né? De pré-condenar, de pré-julgar. Porque tanto a riqueza, quanto a pobreza, como a situação moderada, todos estamos, do ponto de vista espiritual, submetidos à mesma lei. O que Jesus falou para aquele homem rico, antes de chegar em Jericó, falou para ele, olha, para você falta uma coisa, meu irmão. Você está fazendo, não está roubando, não está matando, não está enganando ninguém, não está cobiçando, mas não está tudo bem. Falta você fazer a caridade. E o que falta para uma pessoa pobre? Também fazer a caridade. E o que falta para uma pessoa na classe média? Fazer a caridade. Por isso, quando Jesus usou essa palavra na casa de Zaqueu, disse, hoje a salvação visitou essa casa. O Espírito de verdade vai usar essa palavra salvação para cunhar uma das expressões mais importantes, se não a mais importante do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Jesus falou para o Zaqueu, hoje a salvação visitou essa casa. Que é a caridade, ele é um homem caridoso. Mas como podemos esperar que uma pessoa que está vivendo uma vida difícil, com restrições financeiras, também seja submetida a essa mesma lei da caridade? Porque o Espiritismo veio nos revelar que a caridade ela é muito mais do que simplesmente o compartilhamento material. A caridade espiritual está ao alcance de todos, né? O que nós podemos dar de nós para o próximo, né? A nossa alegria é uma caridade. Quando uma pessoa toca um violão para as pessoas, trazendo alegria, é uma caridade. Um diálogo fraterno, né, quando encontramos alguém que está triste, e você se prontifica a conversar com aquela pessoa, até que ao final do diálogo ela está mais animada, é uma caridade. O perdão é uma caridade. Passar uma mensagem de WhatsApp, mensagem de otimismo, de esperança, é uma caridade. E tem tantas pessoas aqui que passam, né, eu recebo. Então as possibilidades de caridade são inúmeras. Uma oração em favor do próximo é uma caridade. Então a caridade é a salvação para todos nós seres humanos, independente da condição social, não é só do rico. Porque o Espírito Emmanuel, numa obra maravilhosa ditada pelo o Espírito Emmanuel, numa obra maravilhosa recebida pelo Chico Xavier, intitulada Tocando o Barco. Ali o Emmanuel analisa a parábola que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro.
E o Emmanuel traz uma reflexão muito interessante. Fala, olha, não pensem que o homem rico é aquela pessoa cheia do dinheiro. Quando o Emmanuel começa a falar assim também, a gente tem que se ajeitar na cadeira para ver o que vem ali. Aí ele fala, você é o rico. Se nós estamos lendo um livro espírita, nós somos muito ricos de conhecimento espiritual. E o que nós temos feito com essa riqueza? Guardando só para a gente? Ou a gente procura compartilhar, né, quando nos deparamos com uma pessoa que perdeu um ente querido? Nós que já temos o conhecimento da imortalidade da alma, nós temos o dever de fazer a caridade, de levar isso e compartilhar com essa pessoa. Nós somos ricos de saúde, né, graças a Deus. O que temos feito com essa riqueza da saúde? Temos caminhado, ido ao encontro de pessoas que não têm saúde, que não podem se locomover? Ou estamos usando essa riqueza somente para o nosso prazer? O Emmanuel vai listando. Então a caridade, como um trabalho maravilhoso feito aqui pela SODEC, no primeiro domingo de cada mês, lá na Ceilândia, no posto de assistência espiritual. Todo primeiro domingo do mês eu tive a privilégio de assistir uma vez só, coincidiu que eu estava lá. Então, muitos trabalhadores aqui na SODEC, e nesse dia que eu fui, a dona Nívia estava lá. Estava usando uma bota, inclusive eu tinha torcido o tornozelo. A Karen estava com o violão dela lá, cantando no salão. Você vê que o bem a gente não esquece. Eu lembro direitinho sempre. E levando as cestas básicas que todos vocês doaram aqui para a SODEC, foram distribuídas lá. Além das cestas básicas, lanches. Mas o que de fato estava sendo entregue lá? Será que é um simples trabalho de entregar a cesta básica? É muito mais do que isso, né? Está se levando a presença física, o seu tempo, a sua alegria, a sua energia, o diálogo fraterno, a esperança, dizendo para aquelas famílias, olha, vocês não estão sós, nós estamos aqui. O que você precisa, meu irmão? E vai visitar os lares. Isso é a caridade. A cesta é uma parte desse trabalho que é muito maior, que é feito aqui pela SODEC. E assim, todos nós sem exceção, estamos plenamente habilitados a usar essa riqueza que nós temos em favor daqueles que sofrem. A oração, ela é muito importante. E tem um tipo de oração que é muito, muito raro a gente ouvir. E hoje eu ouvi aqui, pelo Amin. E a gente não combinou nada. Nós aprendemos que o rico é uma provação mais difícil que o do pobre, não é? Normalmente, quando nas nossas preces, quando a gente já aprendeu muito, a gente ora por nós, por nossa família e pelos sofredores, pelos que passam privações. Mas será que a gente se lembra de orar pelos ricos? Pelos muito ricos? Porque a gente acha que a pessoa não precisa, né? Está passando por uma provação mais difícil do que a nossa. Será que nós nos lembramos, como a mim lembrou bem, de orarmos pelos presidentes das nações que estão em guerras? Porque são situações absurdas que estão acontecendo. Mas Jesus está ali influenciando esses presidentes, irradiando luz sobre eles, mas eles não conseguem captar. Porque a humanidade inteira já está irradiando, bombardeando energias negativas. E se a gente orar por essas pessoas, não é que nós estamos aprovando o que eles estão fazendo, não é que nós concordamos, mas orando para que eles possam ser sensibilizados e conseguir alcançar a orientação de Jesus. E acordar, falar, meu Deus, o que eu estava fazendo? Somente a oração tem esse poder. Orar pelos dirigentes das nações, por aqueles que têm sobre os seus ombros a responsabilidade de dirigir os destinos dos povos dos países. Então, quando a gente aprende a fazer isso, é uma oração espírita. Para agora nós entendemos. Temos que orar pelo pobre, mas orar pelo rico. Orar por aqueles que são governados, mas também orar pelos governantes, porque todos estão em provação. Então, diante dessa revelação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a prova da riqueza ela é mais difícil que a prova da pobreza. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Vamos imaginar que daqui a 100 anos, nós estamos todo mundo lá no mundo espiritual. Aí tem uma reunião aqui na SODEC espiritual,
E aí a gente recebe uma palestra aqui do seu João Nasser, explicando para a gente tudo sobre a riqueza e a pobreza, tanto que é difícil a prova da riqueza. Aí no final ele falou, ó, cada um vai receber uma ficha, vai estar previsto aí onde você vai encarnar, quem vai ser seu pai, sua mãe, daqui a alguns meses, cada um vai encarnar, e vocês marquem ali embaixo, ali, se vocês querem nessa encarnação encarnar pobre ou rico. A gente acabou de assistir a palestra dele, explicando todo o difícil que é ser rico. Uma vez eu fiz isso num grupo de estudo pequeno, a pessoa falou, eu vou marcar 3 vezes no rico, mas eu vou arriscar mais uma vez. Porque a gente está aqui encarnado, né? A gente está querendo isso, sem se dar conta dessa dificuldade. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nos esclarece que a riqueza no nosso estágio evolutivo não é possível ser igualmente distribuída. E isso que nós julgamos estar errado, estar concentrado na mão de alguns poucos, isso, nesse estágio evolutivo, deve ser assim, para que esses promovam o desenvolvimento da humanidade. Um aparelho como um celular, um aparelho de ressonância magnética, os medicamentos, são necessários investimentos de milhões e milhões. Se não houver essa riqueza concentrada com essas pessoas para fazerem cumprir isso, o desenvolvimento não se daria como se dá. Mas aí alguém pode questionar, mas por que eles lá e não eu, que sou rico? Podemos ficar tranquilos. Todos nós, asseveram os espíritos superiores, vamos passar pela experiência da riqueza. Todos nós. Se não for nessa encarnação, na próxima, alguma outra. É oi? Se já não passamos. Isso, obrigado, bem lembrado. Nossa irmã está dizendo que a gente já não passou. Então isso, gente, é um cenário de uma encarnação. É claro que o Espiritismo não recomenda a acomodação. Não, se eu nasci nessa situação, vou me acomodar porque é para ser isso. Não. Resignação é uma coisa, acomodação é outra. A gente deve fazer sempre o melhor para nos desenvolvermos intelectualmente, espiritualmente e também materialmente, para contribuirmos para o progresso da humanidade. E os espíritos superiores dizem, se a riqueza do mundo fosse igualmente distribuída entre toda a população da Terra, todos seriam pobres. Olha que interessante. Mas se por acaso fosse possível distribuir toda a riqueza da Terra e todos viverem bem, desse dinheiro para todo mundo ficar aposentado, o que iria acontecer na Terra? Quem me ajuda aí com uma palavra? Ninguém ia trabalhar e ia acontecer o quê? Hein? Depressão. Isso. Quem que falou ali? Estagnação, exatamente. A lei do progresso não ia gerar a força que precisa, ia se estagnar, ia acomodar todo mundo. Então, nós espíritas temos esse dever de estudar as obras espíritas com esse olhar, estudar esse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque ali tem orientações que vão fazer nos acalmarmos. E tem hora que a gente olha assim para a Terra e fala que está tudo errado, né? E não está. Está tudo sobre a ordem de Deus, tudo sob o comando de Jesus. Tudo está se transformando. É claro que ninguém gosta de ver o outro sofrendo, ninguém gosta de ver o outro triste. Por isso que essas pessoas tristes que estão sofrendo foram colocadas perto de nós, para que cada um de nós tenha a oportunidade de servir, de fazer o bem e aliviar a dor do próximo. Então é assim que a providência divina faz com que, ao lado de um sofredor, seja colocada uma pessoa que tenha condições de aliviar aquela dor. Mas se essa pessoa se recusa até mesmo a enxergar a dor do outro e ajudar, está fazendo o mesmo papel do homem rico, apegado aos seus bens materiais. Está apegado à sua riqueza espiritual e não está utilizando ela em favor do próximo. Então, meus irmãos, essa reflexão da noite de hoje sobre a riqueza material, mas também sobre a riqueza espiritual. Por isso que esse tema central da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. Tanto a riqueza material como a riqueza espiritual tem que ser compartilhada.
tem que ser dividida. É por isso que nós temos essa riqueza. E quanto mais nós compartilhamos o que Deus nos deu, independente se é material ou espiritual, mais felizes nos tornamos. Mais dores são aliviadas. Quando nós conseguimos deixar de lado a nossa dor para proporcionar a alegria do próximo, acontece algo magnífico. A nossa dor diminui ou desaparece. Então essa é uma proposta que o Espiritismo traz muito clara. Quanto mais bem você faz ao próximo, melhor é a sua vida. Inclusive em tratamentos de depressão, de ansiedades, fazendo bem ao próximo, está tratando a sua depressão, tratando a sua ansiedade. Essa é a orientação central da doutrina espírita. E todos nós estamos plenamente habilitados a praticar essa caridade. Pela uma oração por todos, pelos pobres, pelos ricos, orar pelos governantes das nações, orar pelos vizinhos, pelos amigos, pelos parentes, não esquecer de orarmos por aqueles que não simpatizam conosco. Nós não devemos considerar ninguém inimigo, mas se alguém se considera nosso inimigo, é nosso dever orar por essa pessoa. E aqueles que dentre nós estão vivendo a experiência da riqueza material. Ainda ontem, o Luciano, meu querido irmão, esposo da Karen, me lembrava, nós estamos trabalhando, não é para o conhecido, não é para fulano, todos nós estamos trabalhando para Cristo. Se a gente se lembrar sempre disso, nossa vida vai simplificar. Nosso empregador é o Cristo. Seja o que for que a gente estiver trabalhando para o Cristo. Eu quero aproveitar esses últimos minutos, agradecer a presença de um casal muito querido, que é o Otil e a Cristina Lara. Foram professores do Luciano e meu há 40 e tantos anos atrás, na Universidade de Brasília. E hoje eles trabalham na Comunhão Espírita de Brasília, estão aqui nos dando essa presença e a honra a todos nós. E muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram e nossos votos de muita paz. Obrigado.